É uma bênção sempre poder ministrar a palavra de Deus aqui para os irmãos. Eu tenho muito prazer no coração, muito temor também, né, por saber a importância que para nós é a palavra de Deus, né, e principalmente de congregarmos, a importância de congregarmos juntos. Essa semana, eu estava escutando um pregador, eu tenho um hábito desde que eu me converti de ouvir, né, pregações, né, outros pregadores. Desde o tempo do CD, os irmãos lembram, né, do CD, do DVD, né, porque edifica a nossa vida. Né? A sabedoria de Deus ela é passada de um irmão para o outro e a gente tem a responsabilidade como cristãos de reter aquilo que é bom, né, e lançar fora aquilo que não presta. A gente só tem que cuidar para não fazer o contrário, né, reter o que é ruim e lançar fora aquilo que presta. Mas ouvindo essa mensagem essa semana, o irmão ele disse assim que para ministrar a palavra de Deus, a imaginação humana não pode estar presente. A ministração da palavra de Deus não comporta a imaginação humana. Eu, de certa forma, eu até concordo com isso, quando a imaginação do homem não segue o roteiro que é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem um roteiro para que a gente consiga imaginar as coisas de Deus, né? Como que a gente vai... Por que será... Nós somos criaturas imaginativas. Deus nos deu essa capacidade de imaginar, e isso é bom quando a gente imagina, principalmente as coisas de Deus, através do roteiro, que é a palavra de Deus, né? Então, quando a gente vê por que Deus colocou na Bíblia, por exemplo, as dimensões da Nova Jerusalém, como que compõe ela, né? Ruas de ouro, portas de pedras, né? A Bíblia fala que Jesus vai vir assentado sobre cavalos com seus anjos e com uma roupa salpicada de sangue, e na sua coxa vai estar escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então eu imagino isso, consigo visualizar isso. Entendeu? Então eu acredito sim que não cabe imaginação para ministrar a palavra de Deus quando a imaginação distorce o roteiro que é a palavra de Deus, né? Nós até, inclusive, acho que uns 2 cultos atrás cantamos uma música. Te imaginar é me inspirar para te dizer que sou apaixonado cada vez mais. Então, eu acho sim que cabe a imaginação do homem quando a gente segue o roteiro, né? Que é a palavra de Deus. O tema para nós essa noite, irmãos, é o reino dos céus e o reino da terra, o reino de Deus e o reino do homem. Acho que em 2017, um pouco antes de eu, o Sonário e o Pedro irmos para Portugal, eu preguei sobre o reino de Deus aqui. Acho que os irmãos vão lembrar, faz só 8 anos, deve estar fresquinho aí na memória, né? E assim, é uma continuação dessa mensagem, né? Uma mensagem que eu estou aperfeiçoando ela. Aí, eu me lembro que isso é normal para todos nós, quando a gente aceita Jesus, a gente tem várias informações sobre a fé, sobre o relacionamento com Deus, sobre o relacionamento com a igreja. E conforme a gente caminha com Deus, daí eu quero abrir até um parênteses, caminhar com Jesus, não é possível caminhar com Jesus sem estar na igreja, irmãos, me desculpem. Se por um acaso alguém está falando para você que a gente pode caminhar com Jesus Cristo amputado do corpo de Cristo, ou você está se enganando, ou estão enganando você. Porque a igreja, o corpo de Cristo, é o lugar onde Deus nos colocou para falar conosco. Ele fala conosco através da sua igreja, através dos irmãos, através dos louvores. Então eu diria assim que há um guarda-chuva da graça que está estendido sobre a igreja, e para caminhar com Jesus na terra, a gente tem que caminhar com a igreja. Não faz sentido um crente que não vem para a igreja. Eu até entendo, irmãos, pessoas que estão desigrejadas. Eu entendo que se eu tivesse em algumas igrejas, eu também estaria desigrejado, momentaneamente. Até eu encontrar um lugar onde de fato eu cultue a Deus, onde de fato é cultuado, adorado a Deus, louvar com os irmãos da igreja. Então, o estado de estar desigrejado momentaneamente eu entendo, mas agora, perpetuamente, Deus já não consigo entender. Então, a igreja
precisa caminhar junto. E nessa caminhada com Jesus, irmão, imagine isso para entender bem assim. Imagine que a gente, quando aceita Jesus, nós temos uma visão periférica, né? Eu estou olhando aqui para o relógio, mas eu estou vendo que o pastor Júlio está aqui, a irmã está ali, a irmã Tati está ali, tem uns irmãos lá atrás. Eu estou vendo que as pessoas estão aqui, mas eu não estou focado em nada. Quando nós começamos a caminhar com Jesus, é assim que é a nossa fé. Ela tem um monte de informações e a gente ainda está construindo a nossa teologia. Conforme a gente vai caminhando com Jesus, que eu entendo estar no corpo de Cristo, caminhando debaixo desse guarda-chuva da graça que o Senhor tem sobre a igreja dele, que é o local onde ele vai trabalhar nossos corações, principalmente para a gente produzir, para dar fruto, A gente vai caminhando, o que acontece com essa nossa visão periférica, que tem um monte de coisa? Nossa teologia vai afinando e vai estreitando até que a gente consiga olhar para a pessoa principal da palavra de Deus, que é Jesus. Jesus, irmãos, ele está presente na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Jesus fala lá em Gênesis que um que nasceria da mulher pisaria a cabeça da serpente. Quem é? Jesus. Jesus, ele está presente nos Salmos, irmãos, ele está presente nos Cantares de Salomão, ele está presente nas profecias, ele está presente nas histórias dos reis, ele está presente no sacrifício de Isaac, não como Isaac, que não é Isaac que tipifica. Quem tipifica é aquele cordeiro que estava preso, que foi substituído pelo sacrifício de Isaac. Então, ele é a tipologia de Cristo. Cristo está presente no tabernáculo que andou 40 anos com o povo no deserto. Ele é aquele que demanda um sacrifício para você entrar nos átrios, você se santifica, entra no santo, e depois, com oração, a gente entra no santo dos santos, oferecendo incenso agradável. Esse tabernáculo tipifica a pessoa de Cristo. Ele está na Bíblia toda. Então, quando eu digo que nós temos que afinar a nossa teologia, é a gente conseguir, com o passar do tempo, caminhando na igreja, debaixo da graça do Senhor, andando com Jesus, a gente consegue enxergar onde que está Cristo na Bíblia. E, irmãos, também precisamos ter um cuidado, porque nós, que somos menos novos, né, dizer assim, a gente sabe da história de vários homens que pregavam um bom evangelho. Tinham compromisso com a pregação do evangelho, mas que hoje, devido ao reino do homem, eles terem sido engolidos pelo que o reino do homem significa, hoje eles já não conseguem mais pregar. Eles melhoraram a teologia deles para pior. E nós temos que cuidar. Eu não vou citar nome de ninguém, mas a gente tem aí vários pregadores que hoje pregam tudo menos o evangelho. Eles até se dizem bons pregadores, e falam de uma forma bem mais bonita do que eu, mas só que a essência do que eles estão pregando, da sua teologia melhorada, ela melhorou para pior. Então a gente tem que cuidar para que a gente também não faça isso. Quando a gente afinar a nossa teologia e melhorar o nosso entendimento da fé, do relacionamento com a igreja, relacionamento com Jesus Cristo, é sempre olhando cada vez mais para a pessoa de Cristo. Então esse é o que eu acredito ser uma caminhada com Deus sadia. Então é normal, quando eu aceitei a Jesus, eu achava que o reino de Deus era um lugar físico, embora seja também. Que Jesus mesmo na oração, quando seus discípulos pedem para que ele ensine eles a orar, como que ele faz? Olha, quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso, que nós sabemos que Deus é onipresente, está em todo lugar, em todo o universo, em nossos corações, em tudo. Mas a gente não ora assim: Pai nosso que está no sol, né? Pai nosso que está no meu coração, Pai nosso que está no fundo do mar. A gente não ora assim. Jesus, ele ensinou para nós que é um local físico onde o trono de Deus está de fato nesse momento. Ele falou: quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que está no céu. Entendeu? Isso não tira a onipresença de Deus. Mas ainda que o reino de Deus esteja estabelecido num lugar físico, não é esse o reino de Deus que eu entendia. Eu achava que era mesmo um lugar lindo, com anjos tocando harpa o tempo todo, só com alegria, sorriso,
ruas de ouro, imaginando isso como se fosse isso o reino de Deus. Como eu já disse, embora isso seja o reino físico de Deus, mas o reino de Deus que eu entendi, que Cristo veio trazer para nós, é o governo de Deus sobre o coração do homem. É o governo de Deus. Agora pare para pensar comigo, irmão. O que pode dar de errado com um homem e uma mulher, com os judeus que criou o universo inteiro, todos os animais, tudo que existe? O que pode dar errado se ele tendo Deus como governador do seu coração? Você parou para pensar que é isso que Deus quer de nós, irmãos? Ele quer ser o governador do nosso coração, ele quer governar o nosso coração. O que pode dar de errado com a gente se Deus for o governador do nosso coração? O que pode, irmãos? Olha só. Jesus, o tema para nós, o texto, né? O texto para nossa reflexão, ele está em Mateus 4,17. Jesus, quando ele veio trazer o reino de Deus, ele não veio trazer esse local físico, ele veio trazer o governo de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Então disse assim: desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele não está falando aqui que é chegado um lugar físico, ele está falando que Deus quer governar nossos corações. Portanto, vamos destrinchar um pouquinho isso daqui. Portanto, arrependei-vos. Deus quer governar. O Criador do universo, o Rei Santo, justo, fiel, bom, ele está dizendo abertamente para mim e para você: quero governar o seu coração, portanto, arrependei-vos. Não é? E olha só, irmãos, por que o Senhor traria, né, o primeiro ponto para a gente entender, por que o Senhor traria, pode governar, pode vir, Jesus, governa meu coração, mas por que ele disse arrependei-vos? O arrependimento, irmãos, ele é porque há pecado, né? Há agressões, crimes, omissão. A gente faz essas coisas e nem imaginamos que fazemos. A gente, talvez alguém aqui ache que é bom, de fato, você é bom, mas nós não somos, por natureza. Os irmãos, eu acredito que os irmãos sabem, mas não sei se você já estudou sobre isso. Qual que é o pecado que originou a queda do homem? Ele não foi o adultério. O pecado que originou a queda do homem não foi o homicídio, não foi o falso testemunho, fofoca, falar mal dos outros. Não foi não foi homicídio, não foi nada disso. Esses pecados vieram depois. O pecado que originou a queda do homem é uma palavra, irmãos, que a gente vendo assim, parece que ela nem tem esse peso todo, mas ela foi a causa de nós termos caído da graça, da glória de Deus. E a palavra é desobediência. O homem desobedeceu a Deus, irmãos. Pare para pensar comigo uma coisa, irmão, olha só. Deus criou, os irmãos já ouviram falar que nós estamos na Via Láctea, né? A nossa galáxia. Tem, se eu não me engano, Davi pode me corrigir, nós temos, acho que 190 milhões de anos viajando, anos-luz, para atravessar essa galáxia. Tão grande que ela é. Aqui dentro, Deus colocou um planeta. Muita gente conhece, planeta Água, planeta Azul. Vamos chamar de Terra. Né? Nossa casa. Deus fez essa Terra para nos colocar aqui. A Terra, irmãos, ela tem 510 milhões de quilômetros quadrados. São 30 mil tipos de vegetação que a gente pode comer. 20 mil tipos de frutas catalogadas que a gente pode ingerir. Tem carne de peixe, de pato, de marreco. Tem gente que come cachorro, aranha. Tem gente que come cobra, jacaré. Irmãos, a gente pode comer vaca. Lá na Austrália, eles comem canguru. Então, fome. Nós não íamos passar aqui. Deus não criou isso aqui para a gente passar fome.
Ele criou tudo isso, são 510 milhões de quilômetros quadrados, cheio de coisas para a gente comer, e só uma coisa que nós não podíamos comer. Uma só, irmão, uma só. Ele disse assim, ó, em Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor, Deus, ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Então, irmãos, a gente podia fazer um monte de coisa, só uma que a gente não podia: desobedecer a Deus. Irmãos, olha só. Pois o Deus olhou para o homem, viu que ele não era bom que o homem ficasse só, e fez a nossa metade, né? Nossa complemento, nossa adjuntora. E não sei por que cargas d'água ela estava conversando com Satanás. Olha só, Gênesis 3, né? Ora, a serpente, e vamos abrir aqui um parênteses, porque a Bíblia explica quem que é a serpente, né? A serpente é aquela que já em Gênesis Deus fala aqui, o Filho de Jesus pisaria a cabeça da serpente. Lá na frente, em Apocalipse 12, 9, diz assim: e foi lançado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo, Satanás, que faz o quê? Engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então essa serpente aqui, que estava falando com Eva, infelizmente, eu não sei onde é que estava Adão com um bambu para não dar umas bambuzadas nele, mas foi assim, né? Ora, era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Olha só como o inimigo é astuto, irmãos. E ele perguntou à mulher, e aí começa a distorção daquilo que Deus disse. Foi isso mesmo, olha só. Foi isso mesmo que disse Deus: não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Ela responde: não, podemos comer todo o fruto das árvores do jardim, mas disse Deus: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, certamente morrerão. Então, o inimigo vem e faz o quê? Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus. Olha isso aqui, serão como Deus. Conhecereis o bem e o mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável para si, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu, deu ao seu marido, que também comeu, e seus olhos automaticamente foram abertos e perceberam que estavam nus. Irmãos, você sabe o que aconteceu exatamente aqui? Exatamente nesse momento. Nós fomos, irmãos, vocês sabem que Deus é eterno. Porque ele não tem começo, meio e fim. Deus é o começo, ele é o meio, é o fim. Nós não. Nós recebemos a vida eterna no momento da nossa criação. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Nós fomos criados em um momento da nossa existência, andávamos plenamente em comunhão com o governo de Deus. Adão andava com o governo de Deus, de tal forma que a sua glória não permitia que ele visse a sua natureza. Quando o homem desobedeceu, sabe o que é desobedecer, irmãos? O que significa? Que eu não quero o teu governo. A partir do momento que o homem desobedeceu a Deus, a glória do Senhor se retira, porque o pecado nos destituiu da glória de Deus. E então o homem vê sua natureza. Aqui, exatamente nesse momento, irmãos, começou o reino do homem. Exatamente aqui começa o reino da terra. Que não quis simplesmente obedecer a Deus. Portanto, a Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas há uma esperança para nós.
que Deus também enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crer encontre salvação. E assim Deus mostra que é justo, nos ama e é bom. No entanto, o homem foi criado para ser governado por Deus no reino de Deus. Com a queda, nós inauguramos o nosso reino e você, olhando à sua volta, sabe muito bem como ele é. E eu, sem medo, irmão, de cometer um erro, e se estiver cometendo, já falei no final do culto, você fala com o pastor Jurildo. Por isso eu digo para os irmãos que um homem que não tem Deus no seu coração é Deus de si mesmo. E o reino do homem é justamente isso. É o homem assentado no trono de sua própria vida, onde era para Deus governar. Deus deveria governar os nossos corações. Nós, quando optamos por fazer a desobediência, deixamos o governo de Deus sobre a nossa vida. E hoje, o homem que anda nesse mundo, irmãos, sem Deus, é Deus de si mesmo. Terrível isso, né? É terrível. Quais são as ações do reino do homem que destoam tanto das ações dignas do reino de Deus, né? Quais são os valores nós temos que ver? Porque os valores do nosso reino, eles são muito egoístas. Os valores do reino de Deus são completamente opostos, em todos os sentidos, em altura, em profundidade. O reino de Deus, ele tem valores que a gente até hoje talvez não consegue compreender, e talvez vamos só compreender mesmo no dia que estivermos diante do Senhor. Vou dar alguns exemplos para a gente compreender. O reino do homem, irmãos, ele é movido por ganância, poder, controle. O ventre do homem está inflamado com isso. O ventre do homem está inflamado com isso. Tem uma passagem, irmãos, olha só, que Tiago e João, que são os filhos de Zebedeu, eles chegam para Jesus e falam: Senhor, nós vamos te pedir uma coisa e não negue isso para nós. Quando tu sentar no teu reino, estiver sentado no teu trono, deixa eu ficar do lado direito e meu irmão do lado esquerdo. Daí Jesus vai repreender eles, fala assim: olha, não cabe a mim dizer quem que vai sentar do meu lado direito, do meu lado esquerdo. Fala para ele: do cálice que eu bebo, vocês não podem beber. Está falando sobre a ira de Deus que viria sobre Cristo no Calvário. Mas aí ele vai lá para frente e fala assim, chama os seus discípulos e diz assim. E olha, você lá em Marcos 10, 42, 45, ele diz assim: vocês sabem que aqueles que são considerados os governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre os demais. Agora olha o que ele fala: não será assim entre vós. Para quem isso? Nós, a igreja. Não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser se tornar importante e grande no reino de Deus, deverá ser servo de todos. E esse servo aqui, irmão, que é uma palavra em grego, ela é doulos. E ela não é só um servo, ela é como fosse um escravo involuntário, aquela pessoa que quer servir incondicionalmente. Ela é aquela pessoa que ficou trabalhando para o seu senhor, e no dia do jubileu ela chega e fala assim: eu não quero ser solto, eu quero ser teu escravo para sempre. Fura minha orelha, vamos fazer um pacto porque eu quero te servir incontinentemente para sempre. Quando Jesus está falando assim, quem quiser ser grande, sirva a todos. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Daí ele vai dar o exemplo, porque nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir com a vida, para que muitos fossem resgatados assim. Então, irmãos, olha um pouco para a política nossa aqui, os nossos governantes. Você acha, não estou falando de PT, de PL, nem de nada disso, apenas como essas pessoas exercem poder e o ventre delas quer o quê? Tudo para mim. Elas querem ser servidas e controlar, querem domínio, querem controlar as pessoas. E Jesus está falando que no reino de Deus, o valor que movimenta o coração de um cristão é servir para ser grande.
É um serviço, mas ele é um serviço assim, cara, eu vou me dar como um escravo para te servir. É isso que é o valor do reino de Deus. Muito diferente. Está vendo como destoa totalmente? Como a gente destoa muito o nosso reino, como ele é ruim. Nosso reino é tudo o nosso ventre. Eu ouvi uma vez um médico falando que o nosso aparelho digestivo é um segundo cérebro, né? E que ele tem, às vezes, mais influência sobre nossas ações do que o nosso próprio cérebro. E vendo bem, parece que é. No momento eu achei meio estranho isso, mas vendo isso parece que é. Porque essas pessoas que têm o poder e não têm Deus no coração, elas são Deus delas mesmas e elas querem tudo para o ventre delas. Elas são amantes de si mesmas, do seu próprio ventre. Elas querem só benefícios para si o tempo todo. Pode isso acontecer na igreja também? Pior que pode. Pior que pode, irmãos. Quantas pessoas hoje estão em ministérios em que os líderes são assim, com o ventre inflamado de coisas e de tudo que esse mundo possa oferecer. Já não há mais compromisso com o evangelho que foca em Cristo como servo perfeito, como exemplo para que a gente siga. Glória a Deus mesmo. Glória a Deus. Olhe a situação da Coreia do Norte, irmãos. Mataram agora 2 empresários na Coreia do Norte porque eles estavam tendo lucro. Simples assim. Na frente de pessoas e crianças ainda, para ser como um exemplo. O mundo está caminhando para um lugar que parece meio sombrio. Eu não estou preocupado com isso, porque Cristo nos avisou todas essas coisas para eu e você não sermos pegos desprevenidos. A gente está atento que a coisa vai engrossar. E aí a gente consegue discernir a diferença de quem serve a Deus. Está como se tivesse pintado na nossa frente quem serve a Deus no mundo e quem está no mundo sem Deus. Nunca foi tão nítido para mim essa separação que há hoje entre essa tal polaridade que dizem. Pode ver. O presidente da China é assim também. O Vladimir Putin, irmão, por mais que ele tenha uma boa aceitação lá na Rússia, ele está há mais de 25 anos, eu acho, no governo. Ele é o Deus daquele lugar também. Não é? Veja só. Então a gente pode afirmar, irmãos, que um homem governado por Deus serve a todos. E um homem cujo governo do seu coração não é Deus, ele escraviza os outros. Podemos falar isso? Sim. Sem errar? Romanos 14, irmão, diz assim, ó. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus, aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação uns para com os outros. Então, eu queria fazer mais uma colocação também. Cristo nos chamou, irmãos, para nós caminhar com a igreja. Não é só para a gente estar aqui caminhando com a igreja. É para servir, irmãos. Para se envolver de verdade. Participar. Seja com orações, seja ser um membro, de fato, que contribui. Sabe por quê? Eu creio que Deus quer que você frutifique, que eu frutifique. Para isso Deus nos chamou. Para dar fruto. E o nosso fruto permaneça. Deus nos chamou para abraçar o Evangelho. Para abraçar a igreja de Cristo. Servir a Deus. Irmãos, a gente fica só 1h30, como a irmã falou aqui no domingo. Irmãos, olha quanto tempo que a gente fica lá fora. É tão pouco tempo que a gente passa junto. Sabe, é muito pouco. Mas eu acredito que é suficiente para que nós tenhamos o discernimento da importância que você tem, que eu tenho, que nós temos, para quem está lá fora, perdido nas trevas, na mão de Satanás, com o fogo do inferno ardendo na porta da sua casa. E Deus está chamando eu e você
para servir a Deus. E servir a Deus é propagar o evangelho que apaga esse fogo do inferno que está ardendo na porta da casa de muitas pessoas aqui em Navegantes. Mateus 13, 31, 33 fala assim. Outra questão aqui sobre o reino de Deus. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino do céu é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo. E vou abrir aqui um parentezinho. Tem a parábola do semeador que fala assim: o semeador saiu a semear. E lançando a semente, caiu um pouco na estrada, um pouco entre as pedras, um pouco entre os espinhos, mas um pouco caiu na terra fértil. O que Jesus está falando aqui, irmão? Coração do homem. O coração do... Nós lançamos a semente na pregação do evangelho, esperando que alguma palavra que a gente diga caia num coração fértil. Então, nessa parábola ele diz assim, outra parábola ele propôs: o reino dos céus é semelhante, olha só, o governo de Deus na nossa vida é semelhante a um grão de mostarda que o homem, pegando nele, você pega nesse grãozinho, Jesus falou mesmo, ó homens de pequena fé. Não importa que ela seja pequenininha, se a gente pegar ela, semeou no seu campo. Qual que é o seu campo? Você pegou a sementinha. O seu campo é o seu coração. Jesus está falando aqui que o homem pegou a semente e semeou no seu campo. No seu coração se semeia essa palavra. O qual é realmente a menor de todas as sementes. Mas crescendo, é a maior das plantas e faz-se uma grande árvore, de sorte que vem aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra palavra diz, o reino do céu é semelhante ao fermento, que uma mulher pegando, o introduz em 3 medidas de farinha, até que esteja levedado. Você já viu o que acontece quando... Claro que já viram, né? Antigamente a gente fazia mais pão, hoje em dia a gente já compra pronto, mas quem gosta de fazer ainda, você põe um fermento, cobre, vai ali, quando você volta, tá uma massa desse tamanho, né? Isso é crescimento, irmão. O cara plantou a sementinha no campo dele, cresceu, virou uma árvore. O que está falando aqui? Crescimento, de dar fruto, de frutificar, dentro da igreja e fora dela. É essa a intenção que Jesus quer passar para nós. Ele está falando que o reino de Deus é assim. Quando Deus governa um homem é assim. Deus vai trazer a palavra para você, você pega essa palavrinha, põe no seu coração e aí você cresce. Portanto, nós como igreja temos que se preocupar com isso. Como que nós não podemos estar na igreja e não produzir crescimento? Seja da nossa vida pessoal com Deus, seja em todas as áreas da nossa vida, algum tipo de crescimento a gente precisa dar. E eu convido os irmãos, se envolvam com a igreja, irmãos, se envolve. Eu falei para vocês, eu entendo uma pessoa que está desigrejado momentaneamente. Uma pessoa que permanece desigrejada está com um problema sério. Está ouvindo aquela serpente lá. Está ouvindo a serpente, cara, ou está se enganando sozinho. Não dá. E claro, não tem igreja que seja perfeita, que vai se moldar. Nós que temos que se moldar aos moldes de Cristo. Claro, não, igrejas autoritárias, né? Não é isso também, cara. Eu também não gosto, ninguém gosta de uma igreja que manda na sua vida. Que você não pode ter liberdade de nada. Eu não acredito que nós temos isso aqui. Eu nunca senti nenhuma forma de tipo de... Isso é liberdade. A igreja é livre, mas não é porque ela é livre que ela também fica voando. A gente tem que estar junto. A gente precisa se envolver, frutificar aqui dentro e frutificar lá fora, irmãos. Precisa. Você recebeu a semente que está no seu coração. Você sabe que tem uma semente aí. Você sabe que está aí dentro e está ardendo. E eu tenho certeza que está ardendo agora mesmo, está ardendo como no meu também está. Está ardendo aí para crescer. Deus quer crescimento dessa semente para você frutificar, irmão. Você, irmã, irmão, frutificar para o reino de Deus. Glória a Deus, glória a Deus.
Então nós temos que cuidar, porque assim como na política o reino do homem é ganancioso, nas igrejas também tem acontecido muito isso, que é triste, mas é uma realidade. E pedir a Deus que nós nunca entremos por essa seara maldita de colocar um de nós sentado no trono que pertence somente a Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Tão bom falar isso, né? Filho do Deus vivo. Nossa, cara, dá um troço assim, dá vontade de falar isso bem alto, mas aí os irmãos, daqui a pouco as crianças vão vir aqui. Ô, para aí, cara. Vamos lá. O Brasil precisa se arrepender. O Brasil precisa deixar Deus governar o Brasil. Glória a Deus. A igreja precisa de deixar Deus governar a igreja, irmãos. Para isso, arrepender-vos. Temos que nos arrepender. Porque temos pecado. Somos pecadores, temos pecado, irmão. Então, quando Jesus começa, ele não começou falando isso por uma frase de efeito. Ele falou, olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele está falando assim, olha, Deus está aqui, quer governar seus corações, mas tem pecado aí, se arrependam. Para que Deus possa entrar na nossa vida e mudar essa nossa condição. O Brasil precisa se arrepender, irmãos. A igreja de Jesus no Brasil precisa se arrepender. Precisamos colocar Cristo de novo no trono, porque o trono é dele, o reino dele é bom, o reino dele é forte, o reino de Deus é inabalável. O reino de Deus, ele nada pode destruí-lo. A Bíblia fala que vai cair uma pedra no pé da estátua, falando sobre Cristo, que vai despedaçar os reinos dessa terra. Grandes, pequenos, todos vão ser, os reinos dessa terra não vão subsistir o reino de Deus. O reino de Cristo é o maior que há, não há outro reino que vá subsistir a mão de Deus. Entretanto, nós sendo homens, vamos aqui, irmãos. Paulo ele fez uma dissertação profunda demais, irmãos, sobre a condição humana. Preocupante até sobre nossa natureza. E se esse homem aqui, ele não foi não foi uma pessoa que está aí frivolamente servindo Jesus. Ele foi um homem que se entregou a Deus de corpo, alma e espírito, se converteu imediatamente quando entendeu o tamanho da bobeira que estava fazendo, quando perseguia os cristãos pela Judéia. Ele caiu e ouviu uma voz dizendo, ficou cego e ouviu uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Cristo, a quem tu persegues. Acabou. Ele entendeu quem era o reino, o dono do reino, a voz do dono do reino, o que era o reino de Deus. E se converteu exatamente ali. Ele não fez um evangelho meia boca. Ele se apropriou tanto da palavra de Deus que ele disse, ele fala, o meu evangelho. Porque ele se entregou, ele diz, vivo não, mas eu, Cristo vive em mim. Esse não foi um homem, não foi um filósofo, irmão, foi alguém que teve experiências profundas com Deus. A Bíblia relata, ele relata, conheci um homem, não sei se no espírito na carne, que foi elevado ao céu. Ele está falando de si mesmo. Deus levou ele para ver agora. Ele viu e voltou e disse assim, olha, eu vi coisas que meu vocabulário não comporta. Não tem como eu explicar para vocês, porque é inefável é assim, não tenho no vocabulário do mundo, não existe palavras capazes de descrever o que o apóstolo Paulo viu quando teve a experiência de um arrebatamento. Ele entregou a vida, irmãos, ele morreu decapitado. Ele apanhou, foi apedrejado, chicoteado pelo amor do evangelho. Foi preso, ele não teve nenhuma Mercedes para buscar ele para fazer um culto. Antes ele tomou uma surra, ficou meio morto.
fugiu, queria encarar a galera. Os irmãos convenceram ele a descer ele por um cesto, para ele não apanhar, até dizer, chega! Irmãos, ele não serviu que nem a gente está servindo aqui, nesse mundo hoje, essa igreja de hoje, com cachês. Uau! 50 mango para mim pregar, imagina? Meu Deus, cara. Então, esse foi um cara que teve um diferencial, né? Podemos dizer assim, diferenciado, né? O apóstolo Paulo. Foi um homem com uma integridade, conhecimento teológico maravilhoso. Nos ajudou muito com as inspirações que Deus deu para ele. Ele se entregou para o evangelho, frutificou, ao ponto que hoje chega para nós coisas que ele fez há 2000 anos atrás. Isso é fruto permanente. Esse cara, ele vai dissertar sobre a sua condição humana. Imagina, se ele está assim, imagina eu e você, às vezes que oramos mais ou menos de vez em quando. Faz aquela oração do gato, né? Vai dormir. Isso aqui é tremendo, irmão. O apóstolo Paulo é tremendo. A gente fala isso, mas pensa num cara apanhou, está preso lá embaixo no calabouço. Vamos fazer alguma coisa? Vamos o quê? Vamos cantar. Eu não sei que hino que eles estavam cantando, mas eles começaram a cantar e as prisões se abriram. E foram todos soltos. O carcereiro se converteu. Ele disse, olha, se converte que vai ser salvo tu e tua casa. Glória a Deus, irmão. Aí esse homem, em Romanos 7, 14, 25, ele escreve uma coisa assim que a gente pensa, meu Pai amado. Eu vou ler para os irmãos. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que eu faço não aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que eu aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não é eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. Ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele dá uma esperança para nós. Dou graças a Deus por Jesus Cristo. Então ele fala assim, ó, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem é Senhor? Quem está sentado no trono. Ele entendeu que o reino de Deus é isso aqui, irmãos, é isso aqui. Nós temos que entender o porquê que Jesus começou a pregar. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Quando a gente vê o que o apóstolo Paulo está falando aqui, irmãos, e não é qualquer um, aí a gente começa a entender o porquê que Jesus falou, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Arrependermos, obedecer. Deus só quer que a gente obedeça. Irmãos, tem 510 milhões de metros quadrados aqui. Carro, casa, praia bonita. Pode tirar férias, não tem problema. Pode fazer tudo o que quiser aqui, mas não pode desobedecer a Deus. Deus não está privando a gente de coisas, Ele está querendo só que a gente obedeça a Deus, porque a partir do momento que a gente obedece, quem governa? Deus. E pode dar alguma coisa errada no coração de um homem ou de uma mulher, cujo governador do seu coração é Deus. Pode. Olha só. Foi cantado hoje aqui sobre uma terra seca, e de fato, irmãos, quando há o arrependimento em nossos corações. E a gente, com essa natureza que o apóstolo Paulo disse ali, essa confusão entre nossos sentidos, emoções e nossa fé. Luta que a gente trava toda manhã, todo o tempo.
quando a gente se arrepende, se cumpre o que está escrito em Joel 2,28. Derramarei do meu... Sabe por quê? Nós temos um coraçãozinho duro, gelado e seco. E Deus está dizendo, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Glória a Deus, 1000 vezes glória a Deus. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visão. Jesus disse isso. Se vocês me amarem, guardarão meus mandamentos. Retém o que é bom dos mandamentos de Deus. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco. Quanto? Para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Porque o mundo é do reino do homem. O mundo não pode receber. Mas vós, e não pode vê-lo, mas vós o conhecem. Porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. Olha que promessa. Jesus disse em João 13,14. Mas quando vier aquele, olha, ele fala como que Jesus fala do Espírito Santo. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E olha o que o Espírito Santo faz. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-los há de anunciar. Culto, louvor, é para glória, o papel de que quer relacionamento com o Espírito Santo. Então nós vamos glorificar a Deus, porque o Espírito Santo veio aqui para glorificar a Deus e anunciar para o mundo o reino de Deus. Ele me glorificará. Você acha que o Espírito Santo está aqui para quê? Para nos converter e glorificar o nome daquele que está acima de todos os nomes, o nosso Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Jesus Cristo, irmãos, é o Filho do Deus vivo. Meu Deus, cara. Romanos 8, 1 ou 2. Portanto, aí o apóstolo Paulo, depois daquela mensagem difícil que ele prega para nós, ele diz assim lá em Romanos 8, 12. Ele fala para ele, portanto, dou graças a ele se viu a natureza dele. Eu preciso me arrepender. Graças a Deus por Jesus Cristo. Daí ele vai falar, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, que não andam segundo o governo do seu próprio coração, mas andam segundo o Espírito Santo, que faz o quê? Glorifica Jesus. Anuncia as coisas de Deus. Porque a lei do Espírito é vida em Cristo Jesus, que me livrou do pecado da morte, que era aquela que ele estava falando. Quem me livrará do corpo dessa morte? Glória a Deus. Né? Estou quase terminando, irmãos. O apóstolo Judas, não o traidor, né? Ele escreve assim. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Olha o reino do homem aqui. Estes são amantes de si mesmos. Seu ventre, venha a mim. Venha em mim, venha a mim, para mim tudo. São amantes de si mesmo. Sensuais. Olha como o mundo se tornou sensual. A música está sensual, o esporte está sensual, os filmes estão sensuais, está tudo sensualidade. Porque o Espírito Santo não compactua com sensualidade. Até a igreja está ficando sensual, irmãos. Até a igreja tem lugares que está sensual. Sensualidade, ela não coabita. Não estou dizendo que as irmãs não possam ficar bonitas e bem vestidas, devem, mas a sensualidade não tem nada a ver com beleza. A sensualidade é um espírito de depravação, imoralidade. É esse espírito que não é um demônio, é a própria pessoa mesmo que é imoral, pensa só bobeiras. Ele está falando assim,
Mas vós, amados, edificar. Olha só, irmãos, como que temos que andar no corpo. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos. Como que uma pessoa não vem para o culto, irmãos, e vai ser edificada aqui? Não dá, queridos. Temos que participar dos momentos de edificação. Mas vós, edificando-vos uns aos outros, sobre a vossa santíssima fé. Olha, sobre o que a gente se santifica? Sobre a nossa santíssima fé. Orando no Espírito Santo. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Apiedai-vos de alguns, usando de discernimento. Salvai alguns do temor, arrebatando-os do fogo do inferno, odiando até mesmo a roupa manchada pela carne. Todas as obras da carne são horríveis. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ele vai finalizar dizendo assim: ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja a glória, a majestade, domínio, poder, agora e para todo sempre. Né? Eu vou finalizar. Para sermos governados por Deus, não temos que ser perfeitos, irmãos, porque nem dá. Temos que ser arrependidos. Glória a Deus. Se for para a gente, sim, para a gente, de tudo que foi dito, guardar uma coisa, a gente não consegue ser perfeito. O apóstolo Paulo estava lutando com a vida na terra. Basta, e é preciso, ser arrependido, irmãos. Porque assim Deus pode governar. E obediente, claro. Porque assim, quando obedecemos a Deus, Ele governa. Se Ele falar faz assim, a gente faz. Se Ele falar faz, você fala, não vou. Aí quem está governando é você. Não é? E como que Deus vai falar com Deus? Tem que falar com você de alguma forma, irmão? Aproveita os cultos. Aproveite os cultos. Amém? Eu quero finalizar agora, de verdade. Eu mandei uma música para o Davi esses dias. Eu não gosto de música antropocêntrica, né? Explicando para os irmãos, música que fala muito do homem. Você é mais precioso que o ouro de Ofir. Deus te olhou para você e falou assim, que lindo esse cara. Não gosto dessas músicas que falam muito da gente. Porém, tem uma música do Michael W. Smith que eu cantaria ela. Sim, eu cantaria. Eu vou cantar, vou cantar não, vou ler a letra. O nome da música é Never Been Involved. Nunca me envolvi de fato. Como é que é a música? Eu nunca me envolvi. Eu fui lá, ali, andei com Jesus, mas a letra da música é Nunca me envolvi de fato. Com o quê? Corpo de Cristo. Glória a Deus. Com o Senhor Jesus Cristo. Não tem como a gente se envolver com Jesus se a gente não se envolver com a igreja que Jesus salvou e vai levar para o céu. Não tem. Se alguém está dizendo isso para você, é a serpente. Ou você mesmo está se enganando. Entendo que tem igrejas que não vale a pena de você ir, mas aonde vale a pena, meu querido e minha querida, vá. Porque a gente, como corpo de Cristo, tem que estar junto e você tem que dar fruto, assim como eu. Temos que frutificar. Então a letra ela fala assim, nunca me envolvi de fato, né? Nunca me deixei envolver, assim, que eu fui lá e arregacei a manga. Quer saber? Vou produzir alguma coisa para o reino de Deus. E ela começa assim, eu tenho sido infiel, tenho sido indigno, tenho sido injusto, tenho sido impiedoso, tenho sido implacável, inalcançável, tenho sido impossível de ser ensinado. Eu tenho sido relutante. Eu tenho sido indesejável. Algumas vezes eu tenho sido imprudente. Agora ele vai falar uma coisa legal dele. Tenho sido destruído pelas minhas incertezas. Mas por causa de ti. E tudo o que tu fez por mim. Sei que nunca deixei de ser amado. Daí ele vai para a segunda parte. A gente pensa, não, agora acho que ele vai pegar leve. Não, eu tenho sido inquebrável. Coração duro. Tenho sido incorrigível nos meus erros. Tenho sido inquieto. Tenho sido tão difícil. Tenho sido insensível. Raso. Tenho sido indeciso. Tenho sido desqualificado. Sem saber
eu tenho sido injusto, tenho sido inapto para receber as bênçãos que vêm de cima. Mas até mesmo eu, assim, posso ver o sacrifício que tu fez por mim, para me mostrar que mesmo assim nunca deixei de ser amado. E é por causa de ti e tudo que tu passou que eu sei que não deixei de ser amado. Eu cantaria essa música num culto. Amém, irmãos? Queridos, vamos nos colocar de pé. Vamos agradecer a Deus, irmãos, e pedir para o Senhor que nos dê a força que está aqui disponível para todos nós. Está aqui disponível para todos nós. É o Espírito Santo de Deus. Ele está aqui para lapidar nossos corações. O meu coração, o teu coração. O Espírito Santo tem uma obra muito maravilhosa para estar fazendo nas nossas vidas, mas quer fazer muito mais. Vamos nos envolver com isso, com a Igreja de Jesus Cristo. Deus tem grandes coisas para o seu povo. Está chegando a hora, irmãos. Está chegando a hora do Senhor. A trombeta vai soar. E nós vamos ver a glória de Deus em toda a terra. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, por o Senhor ter sido tão bom conosco. Senhor, eu te pedimos, quebra nossos corações. Derrama, Senhor, o teu Espírito, assim como prometido, em nossos corações. E faz de nós, Senhor, frutíferos para a tua glória e para a honra do teu santo nome. Pai, nós oramos a ti, Senhor, te agradecendo pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho, teu Filho, Senhor, nosso Deus vivo. Obrigado, Pai.